Olá, habitantes, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um podcast do Mundo do Rô, Hora do Tricô 7. E hoje, como é segunda-feira, hoje é dia de fofoca. Então pega, senta, se acomode, porque a fofoca hoje ela é babado. Vamos começar então. O tema da mensagem é: minha família rejeitou minha filha por 3 anos e agora quer se reaproximar por interesse. A gente já sente o drama desde o começo, porque uma família rejeitar uma filha e, no caso, filha dos pais e ainda a neta, e agora querer se reaproximar, alguma coisa está errada. Mas vamos lá. Eu tive minha filha aos 17 anos e hoje eu tenho 20. Desde o momento que ela nasceu, minha família, super religiosa e conservadora, família tradicional, nunca aceitou ela de verdade. Nunca. Gostei que ela foi enfática em dizer nunca 2 vezes. Tipo assim, não teve nenhum momento de dúvida do que eles sentiam pela menina. Não é coisa da minha cabeça. Eles sempre trataram a minha filha diferente. Frio, distante, sem carinho, sem preocupação. Nunca foi aquele amor de avó, de tios, de família mesmo. Era como se ela fosse um erro andando. Palavras deles. Nossa, pesado. E comigo foi ainda pior. Condenação, julgamento, culpa, olhares tortos, comentários maldosos. Eu e minha filha fomos humilhados, impedidos de visitar a família, ofendidas, nem sequer fizeram questão de perguntar o nome dela quando ela nasceu. E isso não foi só o começo, isso durou anos. Chegou a um ponto que eu pensei que não era só sobre mim, era sobre a minha filha. Crescer se sentindo rejeitada. E eu jurei para mim mesma que isso nunca ia acontecer. Então eu fiz o que eu tinha de fazer. Me afastei, saí de casa, moro sozinha, eu com minha filha, me sustento, tudo, absolutamente tudo, comida, roupa, escola, aluguel. Nunca pedi nada pra eles. E foi difícil pra caralho. Só eu sei o que eu passei, mas foi a melhor decisão da minha vida. Essa família em nenhum momento quis te apoiar. E eles simplesmente nunca deram carinho e amor pra você nem pra sua filha. Não faz sentido nenhum você manter contato com eles. Eu só fiquei confuso porque você disse que, né, teve a filha aos 17 e durou anos, e aí depois você saiu de casa. E hoje você tem 20. São 3 anos, mas tudo bem. Vamos lá. Eu sou a família da minha filha. Eu posso ser a família dela, e eu e ela juntas somos a família completa. Ela é amada todos os dias, elogiada, protegida, acolhida. Isso não tem preço. Já fazia mais de um ano que me afastei da minha família, e agora que as coisas estão começando a dar certo pra mim, eles resolveram aparecer. Então a gente entendeu agora a linha de tempo. Ela teve vida com 17, ficou 19, né, 18, 19 morando com eles, e aí com os 20 ela saiu de casa, ou dos 19 pros 20, coisa assim. A gente percebe que uma mãe solo, né, sempre é muito julgada, sempre condenada, sempre tratada como a ruim de tudo, né? E ela falar que só eu sei o que eu passei, ela não tá exagerando. Imagina você sair de casa jovem desse jeito pra cuidar de uma filha, sem apoio de ninguém, sem suporte de ninguém, você ter que montar uma casa, e criança dá muito, muito gasto. Tipo, é recém-nascida. Recém-nascida que eu falo, tipo assim, até os 5 anos, assim, a criança ainda dá muito gasto, porque ela vai crescendo e vai trocando de roupa muito. É fralda, é chupeta, madeira, é muita coisinha que vai juntando e os gastos são homéricos. Mas enfim. Mas pelo menos é que ela fala que, tipo, ela conseguiu ser a família pra menina dela. E aí agora as coisas começaram a melhorar. Vamos ver o que melhorou. Consegui meu carro, consegui colocar minha filha numa escolinha particular, consegui me mudar para um apartamento maior. Tudo aos poucos. Tudo com o meu trabalho, sozinha, sem ajuda, sem apoio. Bom, ela em um ano conseguiu tudo isso, então não foi também tão aos poucos. Você deve ter um trabalho muito bacana para você ter conseguido tudo isso em um ano, né? E agora minha família quer se reaproximar, só que eu não quero. Tá, até aqui eu não entendi nada, porque reaproximar do quê? Sendo que quem expulsou eles
Melhor, quem expulsou você e ela foram eles? Quer se reaproximar do quê? E aí ela respondeu aqui: eu não quero que minha filha perca essas pessoas que nunca a amaram. Não quero que ela conviva com gente que a tratou como um erro. Não quero fingir que nada aconteceu só porque agora eu estou com a vida estável. Você tem que fingir porra nenhuma. Quem fez merda foram eles, você simplesmente continuou a tua vida. E agora eu virei a virando da história, normal. Família tradicional brasileira, você quer o quê, filha? Estão me tratando como se eu fosse uma pessoa horrível, ingrata, um demônio, de modo, de novo, a pecadora rebelde da filha. Rebelde da família. Aqui, ó. Pecadora rebelde da filha, a ovelha negra. Por isso que eu sou. É isso que eu sou pra ele. Pra eles. Nossa, ela tem uma escrita meio complicada, mas tudo bem. Como se eu estivesse fazendo isso por orgulho, por raiva ou por birra. Não, você tá fazendo isso porque eles simplesmente expulsaram você de casa, basicamente, né? Tipo, Mas fui eu quem. Mas não fui eu quem destruí essa relação. Foram eles, com rejeição, silêncio, julgamentos. Eu só estou protegendo minha filha, do mesmo jeito que eu gostaria que alguém estivesse me protegido naquela época. E eu não devo acesso à minha filha a ninguém só porque compartilha sangue. Amor não é obrigação, mas proteção é responsabilidade. E essa responsabilidade é minha. Às vezes dói, bate a culpa, mas eu olho pra minha filha, vejo ela segura, feliz, se sentindo amada e acho que estou fazendo a coisa certa. Se ser a escrota significa proteger minha filha, então eu aceito esse rótulo sem peso nenhum. Estou errada? Não. A pergunta que começa aqui é: cadê o pai dessa criança? Porque essa criança não foi feita sozinha. Ela tem um pai. Esse pai também não é presente, né? Começa por aí. Segundo, se a família, quando a criança nasceu, não te deu apoio, você não tem que devolver nada pra eles agora. Eles que se fodam. Você vai ficar se lamentando, vai ficar se humilhando de novo pra quê? Pra simplesmente ficar rastejando por migalhas de sentimento, de afeto? Não, eu acho que isso não tem nada a ver. Acho que você simplesmente tem que mandar esse povo ir cagar e segue a tua vida. Eles nunca tiveram nada pra você, nunca fizeram nada pra você, você não precisa deles. Pronto. Acho que você tem que se aproximar só de gente que vale a pena e de quem lá atrás quis o bem seu e da sua filha. O restante, foda-se. Agora vamos ler outro, só que agora a gente tá falando de pai. Choro da filha e vontade de ajudar. Eu, homem de 37 anos, sou pai de uma menina de 9, que é esperta, carismática, atenciosa, mas que também é autista. E tem foco em brincadeiras de crianças menores que ela. Que meninas da idade dela já começaram a se desfazer, brincar de boneca, por exemplo. Recentemente ela veio até mim chorando por conta da dificuldade em fazer e manter amizades. Reclamou aos prantos que não tinha nenhum amigo de verdade. Isso aconteceu depois que uma das amizades dela resolveu se afastar e dizer que não queria mais ser amiga dela. Eu a consolei, dizendo que o quanto é difícil ter amizades verdadeiras, que a gente precisa aproveitar a companhia de quem gosta da gente, mas algumas dessas pessoas acabavam se afastando por todo tipo de motivo. Tudo num tom bem lúdico e própria idade dela. Fez bem. Agora me pego pensando nisso que ocorreu, no choro e nesse sentimento que todos nós já experimentamos em algum momento, em algum grau de isolamento. E me pergunto o que posso fazer para ajudá-la. Filho, nada. Isso é um processo que toda criança passa. Toda criança, ela construindo durante a criação dela, isso de ter amigos ou não, de se aproximar ou não, de ter rejeição ou não, é uma coisa normal. Eu acho que, independentemente dela ter autismo aqui ou não, ela tem que passar por isso sozinha. Você pode fazer o que você tem feito. Amparado, conversado, dado orientação e tudo mais, oferecer o teu ombro como amigo dela de verdade, mas pronto, você não pode fazer mais nada. O que vai acontecer é, por ela ter autismo, pode ser que o jeito dela se comunicar e interagir com as outras crianças dificulte ela criar amizades.
Mas isso não é ela, isso é uma grande maioria de pessoas que têm algum tipo de espectro do autismo, tá? Então, assim, não pense que ela é a única que vai sofrer com isso, porque não é. É uma coisa já comum. E mesmo quem não é autista, tem muitas crianças que têm dificuldade de fazer amizade. Tipo, são muito tímidas, fechadas. Então, não tem muito o que você fazer. É só você tentar acolher e oferecer o que tá oferecendo e vida que segue, lindo. Não tem muito além disso, não. Eu sei que é dolorido, eu sei que é complicado ver criança chorando por conta de coisas que pra gente é meio bobas, mas não tem o que você fazer. É simplesmente seguir a vida e pronto, acabou. E vamos agora de fofoca de relacionamento. 5 anos de namoro e tendo que pedir permissão pra mãe. Nossa, achei pesado. Namoro há 5 anos. Eu tenho 21 e ela 20. Durante muito tempo, tivemos que pedir permissão para os pais dela para sairmos. Ano passado, começaram a me pressionar para pedir ela em casamento. Mas nós nem moramos juntos e mal temos muita intimidade, porque simplesmente, até hoje, eu dormi uma vez na casa dela e ela uma vez aqui na minha casa. Eu disse que não queria pedir em casamento porque nem moramos juntos ainda. Eu cheguei a um ponto de pedir para separar, porque não aguentava a pressão de me obrigarem a comprar um apartamento. Desde então, a mãe dela deu uma suavizada e parou de empenhar tanto. Viajamos umas 3 vezes pra praia sozinho, viajamos pra outro estado, até pra outro país. Mas pra dormir na minha casa ainda é um inferno da minha namorada ter medo de falar com a mãe dela e ela não deixar. Calma, pera. A mãe não deixar? Como assim? Eu sou um cara mais pra frente, não consigo aguentar muito essa ideia de permissão para os pais, principalmente porque temos 21, 20 anos. E literalmente já viajamos sozinhos pra outro país, já alugamos um hotel para ficarmos juntos no fim de semana. Não dá desse jeito, eu tô ficando maluco. Eu vejo os meus amigos convidando os seus companheiros e companheiras e fico muito afetado porque não consigo viver igual. Porque, novamente, mesmo 5 anos depois, viajamos sozinhos, querem que nos casemos. Planos pra morar juntos e ainda tenho que lidar com essa merda. Eu chego sexta e sei que nunca vou ter a sensação de receber minha namorada e assistimos um filme juntos. Isso não é ironicamente. Me pega muito. Olha, assim, eu acho meio. Vamos lá, existem muitas camadas aqui. Primeiro, o fato dela morar com os pais implica muito na questão de uma certa liberdade. Eu entendo que ela já ser maior de idade, ela não deveria pedir permissão para poder sair de casa, nem para ela dormir na sua casa, até porque se vocês já viajaram juntos, é óbvio que os pais dela entenderam que ela não é mais virgem, né? Vamos começar por aí. Aí o segundo ponto é, eu entendo ela ter que comunicar aos pais que vai dormir fora. Isso é uma questão de segurança. Mas se eles sabem que ela vai dormir na sua casa, qual que é o problema? Tipo, ela não tá indo dormir num lugar estranho, ela tá indo dormir na casa da namorada dela, alguém que eles já estão juntos há 5 anos. Não é 2 dias, nem um mês. Então, não faz muito sentido. Se vocês viajaram até pra outro país, gente, eu acho meio contraditório ela poder viajar pra outro país, ir pra praia com você, viajar pra outro estado e tudo mais, mas não poder dormir na sua casa. Não, alguma coisa não junta aqui. Mas enfim, eu entendo a questão da proteção dos pais, mas eu também entendo que ela deveria colocar um pouco de limite. Talvez ela se posicionar, tipo, olha, gente, eu já tenho 20 anos, eu já tô com ele há 5 anos, eu já viajei com ele, a gente já passou fins de semana juntos, o que mais vocês querem? Porque na minha cabeça, se fosse uma menina de 15, 16 anos, né, tipo, que o pai quer proteger a virgindade e tudo mais, até ficava quieto. Mas se vocês já viajaram até juntos, acho que não existe mais a possibilidade de querer fantasiar isso. E outra, é igual ele escreveu aqui no final, ele só queria passar um fim de semana com ela, tipo, assistindo um filme, uma coisa assim. Ele nem, tipo, tá querendo levar ela para fazer uma suruba ou pra uma festa, alguma coisa assim, sabe? É uma coisa tão besta que ele quer, tipo, só ter namorada pra assistir um filme no fim de semana. E
Enfim, eu acho que você deveria tentar conversar com ela pra ver se ela consegue se posicionar com relação aos pais. Tipo, pôr um pouco de limite. Só que se você perceber que isso não tá mudando, aí então, filho, termina. Termina porque não vale a pena você querer manter uma relação onde você não namora com ela. Você namora com ela e os pais. Ai, mas é família, ai, mas isso, mas aquilo, aquilo outro. Não. Eles já estão juntos há 5 anos. Não é 2 meses. Não tem sentido nenhum ela precisar de autorização dos pais pra dormir na sua casa. Nenhum. Então, assim, não faz sentido. Mas pronto. Habitantes, essas foram as fofocas de hoje. Não se esqueçam de mandar fofocas pra gente também, tá? Aqui no podcast Mundo do Rô, às segundas-feiras, hora do tricô, a gente de vez em quando tem fofocas que a gente pega ou dos habitantes ou do Reddit. Não se esqueçam de seguir o podcast no Instagram e não se esqueçam de seguir o podcast aqui no Spotify também. Um beijo pra vocês, compartilhem o podcast e até o próximo episódio.